Olá, fisiologistas! Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. E bom, no vídeo de hoje nós vamos começar da base. Nós vamos começar literalmente do começo. Nós vamos começar a falar dos capítulos introdutórios de fisiologia. Nós vamos falar do capítulo 1, do capítulo 2, tá bom? Do capítulo 4, que são capítulos fundamentais. Por que eu abordo esses capítulos? E por que eu vou abordar com vocês? Porque esses conceitos iniciais são fundamentais para que vocês tenham uma boa base de fisiologia, porque esses conceitos fundamentais vão se perpetuar por toda a matéria, até o final do livro você vai ver, por exemplo, que é um mecanismo de feedback negativo. Então, esses capítulos iniciais são sumamente importantes para o seu conhecimento em fisiologia, ok? Mas é claro, agora antes de continuar, como sempre eu peço a ajuda de vocês. Se inscreva aqui no canal, por favor, eu estou fazendo de tudo para ajudar vocês, eu tenho certeza que esses vídeos irão ajudar vocês, ok? E eu tenho uma missão que eu vou impor por vocês. Eu quero que um de vocês compartilhe esse vídeo com um colega que está começando a fazer a matéria de fisiologia agora. Vocês compartilhando para uma pessoa, já estou feliz, já fiz a minha missão. Ok? Então, bom, vamos dar início a essa jornada maravilhosa. Fica comigo, você vai aprender tudo de fisiologia, eu garanto para vocês. Tá bom? Então, eu vou diminuir a minha cara feia aqui, ninguém merece ficar vendo ela, e vamos direto para o que importa. Vamos começar a falar de fisiologia. Ok? Então, qual é o primeiro capítulo? Organização funcional do corpo humano e controle do meio interno, ok? Esse é o capítulo 1 de fisiologia, ok? Eu já vou dar um adendo, meio interno, ok? Meio interno é um termo que tem muita confusão nas pessoas que estudam pela primeira vez fisiologia, e meio interno é todo aquele líquido que se encontra nos espaços entre as células e que se encontra dentro do nosso sangue, tá? O plasma e os fluidos corporais. Tá bom? Mas vamos começar aqui. A gente vai pular essa primeira parágrafo aqui, que ele fala da divisão de fisiologia que estuda a vida, mas existe a fisiologia dos invertebrados, a fisiologia dos mamíferos, fisiologia humana, e existem outras subdivisões. O que importa pra gente é a fisiologia humana. E o que estuda a fisiologia humana? Ele tenta explicar as características e os mecanismos específicos de como que o corpo faz para se manter vivo. O que o corpo faz para nos mantermos vivos? Vamos dar um exemplo simples. Eu estou agora com vocês porque o meu coração está batendo, eu estou fazendo uma respiração, minhas células estão fazendo uma respiração celular, por isso que eu estou vivo aqui, estou falando com vocês. Então, a nossa matéria da fisiologia tenta explicar esses mecanismos. Como que o coração bate? Quais são os mecanismos que ele faz com que ele bata automaticamente, por exemplo? Então, é isso que a fisiologia tenta mostrar e tenta explicar. O porquê das coisas. E isso é muito importante. Eu quero que desde a primeira aula de fisiologia vocês já colocam isso na cabeça de vocês. Coloquem o porquê. Porquê, porquê, porquê. Por quê? Porque senão vocês vão decorar a fisiologia e não vão conseguir entender de fato o mecanismo. E eu vou tentar sempre trazer aqui o porquê das coisas, para que fique bem fixo na cabeça de vocês. Tá bom? E ele aqui dá alguns exemplos. Ó, por exemplo, o próprio fato de nos mantermos vivos é um conjunto de sistemas complexos. Por exemplo, a fome nos faz procurar por alimento. Né? O medo nos leva a procurar algum tipo de refúgio, de acolhimento, ok? As sensações do frio nos busca a gente ficar agasalhado, a sensação do calor faz a gente tentar procurar um lugar mais fresco, tá bom? O ato de a gente não consegue ficar sozinho, a gente sempre tenta buscar um companheiro, uma companheira, tá? A gente tenta sempre buscar a reprodução. Isso é sistema complexo que nos faz tornar seres humanos vivos, ok? Esse conjunto que a fisiologia tenta explicar. Ele fala, o fato de nós sermos seres humanos com sensações,
Sentimentos e inteligência é a parte dessa sequência automática da nossa vida, ok? Isso é o geral. Agora nós vamos falar aqui, de fato, quem faz isso? Uma célula. A célula como unidades vivas do corpo. A unidade viva do organismo é a célula. A unidade básica viva é a célula. Unidade básica funcional do nosso corpo é a célula. E eu quero que vocês entendam que tudo que nós temos são aglomerados de células. Todos os órgãos que nós temos são um agregado de muitas células, unidas por algumas estruturas de suporte, tá? Que elas ficam bem juntinhas, e uma célula com outra célula formam um tecido, e várias células conjuntas formam órgãos, ok? E aqui no segundo parágrafo, ele fala o seguinte: nós temos muitas células, tá? Algumas células se repetem, como por exemplo aqui, ele cita as hemácias. Conforme nós vamos avançando no nosso conhecimento, vocês vão ver que as hemácias não são propriamente células, tá? Elas são fragmentos celulares, ok? Não possuem núcleos, mas ele cita como se fosse uma célula aqui. Existe 25 trilhões de hemácias, tá? Cada célula tem uma função distinta. Como, por exemplo, as hemácias transportam o oxigênio dos pulmões para os tecidos, para que nossas células consigam pegar esse nutriente e fazer uma respiração celular e poder trabalhar. Existem muitos outros tipos de células, ok? Então, cada célula tem uma função diferente. Porém, todas as células, é que ele cita 100 trilhões de células, apesar de várias células do corpo muitas vezes terem funções diferentes, a maioria, ou seja, 100% delas, tem características básicas em comum. Por exemplo, todas elas usam oxigênio. Elas são várias células, fazem coisas diferentes, mas todas elas usam o oxigênio em comum. Todas elas reagem com carboidratos, com proteínas, com lipídios, para poder usar como fonte de energia. Ok? Então isso é característica em comum de todas as células. Todas as células, quando trabalham, fazem algum tipo de produto do metabolismo que não é bom, como dióxido de carbono. Todas as células fazem uma reação química que gera algum lixo metabólico, que é o dióxido de carbono. Ok? Então aqui ele fala isso nessa primeira porção, tá bom? Muito bem. Agora, o próximo tema que o capítulo 1 fala pra gente é o líquido extracelular, ou meio interno. Líquido extracelular ou meio interno, ok? O que é isso? Eu quero que você entenda. O meio interno, cerca de 60% do corpo humano é composto de líquido. 60%, isso é um dado muito importante. 60% do nosso corpo é formado por líquido. Só líquido? Não. É uma solução aquosa que dentro dela tem várias substâncias, como íons, como carboidratos, como glicose, como lipídio, dejetos metabólicos, mas 60% do nosso corpo é banhado por líquido, ok? E eu quero fazer uma divisão muito importante para vocês. Nós temos dois tipos de líquido. Nós temos o líquido intracelular, que é a maioria dos líquidos, onde se encontra a maioria dos líquidos, que são o líquido intracelular. Cerca de 2/3 do nosso corpo, o líquido fica dentro das células. Então, líquido intracelular é o primeiro. E nós temos o líquido extracelular. Fica fora das células. Então, cerca de 1/3 desse líquido fica fora das células. E aonde ele fica exatamente? Ele fica entre uma célula e outra célula. Qual é o espaço entre duas células? O espaço intercelular. Ele fica banhado no meio dessas células, ok?
ela não está dentro, ela fica entre essas células, no lugar chamado interstício, ok? Eu quero deixar bem claro isso para vocês. E nós temos, ok, líquido extracelular, líquido intracelular. O líquido extracelular se compõe dentro do interstício entre as células e também existe o líquido intravascular, que é os líquidos, o plasma, o sangue, que se encontra dentro dos tubos que transportam o nosso sangue, que são os vasos sanguíneos. É extracelular. Os tubos não são células, são compostos de células, mas os tubos compõem e carregam esse líquido extracelular também. Então, deixando bem claro esses conceitos, líquido intracelular, dentro das células, cerca de 2/3, líquido extracelular, cerca de 1/3. O líquido extracelular pode ser dentro do interstício, está banhado entre as células, e intravascular. Ok? Então ele fala aqui, ó, esse líquido extracelular está em movimento constante por todo o corpo. Ele rapidamente é transportado no sangue circulante, que eu acabei de falar, que é o líquido intravascular, e em seguida é misturado no sangue pelos líquidos teciduais através de difusão. Vamos ver se ele já traz aqui. Ele ainda não traz. Que é o quê? É os capilares sanguíneos que irrigam as células. Esse líquido, quando chega nos capilares mais pequenos, se difundem esses líquidos e aminoácido, glicose, alguns íons, e ali eles trocam relação, eles trocam ali fluidos com as células e com o interstício. Ok? Então aqui, vamos à sequência aqui. As células podem viver e executar suas funções especiais, né, desde que as concentrações adequadas de oxigênio, glicose, aminoácido, lipídio estejam constantes, ok? Tudo isso é o que se encontra dentro do meio interno. E antes que fuja da minha definição, o que é o meio interno? É o líquido extracelular, ok? É o líquido extracelular. É o que está dentro de nós, fluidificando e passando pelos espaços intercelulares, passando pelas nossas veias, pelas nossas artérias. Isso é meio interno. Muita gente confunde meio interno com líquido intracelular. Não, líquido intracelular é líquido intracelular. Meio interno é o nosso líquido, tudo que se encontra no líquido extracelular é o nosso meio interno. Ok? Deixei bem claro esses conceitos porque eu sei que existe muita confusão em relação a isso. Tá bom? E aqui, ó, qual é a diferença entre o líquido extracelular e intracelular? Ah, tá. Eu acho que o líquido extracelular está fora das células e o intracelular está dentro das células. Ok, tá certo. É uma boa definição. Mas também existem diferenças em relação ao componente. No líquido extracelular, nós temos sódio, cloreto e bicarbonato. Muito sódio, cloreto e bicarbonato. E outros nutrientes no líquido extracelular. Oxigênio, glicose, ácidos graxos, que são os lipídios, e aminoácido. Além de nós temos também dióxido de carbono. Tudo isso no líquido extracelular. Suponhamos que o líquido extracelular está falando do intravascular. Nós temos que ter oxigênio, glicose, ácidos graxos e aminoácidos, ok? Para nutrir as células. Então ele tem que ter muito nutriente, tem que ter íons também. E o dióxido de carbono, que é um dejeto metabólico que nossa célula gera, também se encontra no líquido extracelular. Por quê? Porque a nossa célula trabalha, faz um esforço ali metabólico e gera o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono tem que ser transportado pelo nosso sangue e ir até os pulmões para a gente jogar ele para fora. Ok? Então, isso é o líquido extracelular. Existem também outros dejetos metabólicos, né? Por exemplo, ureia, creatinina, que também se encontram no líquido extracelular ou no meio interno. O líquido intracelular já é um pouco diferente. Primeiro que ele está dentro das células e segundo que ele tem
íons potássio, magnésio e fosfato. Ou seja, nós temos muito íon potássio, magnésio e fosfato dentro das células. Ok? E aí o que acontece? Existem alguns mecanismos que nós vamos ver no capítulo 4, no capítulo 5, que fazem com que... Tá, você quer dizer, Gustavo, que os íons que estão fora do líquido extracelular não entram dentro do líquido intracelular? Eles entram sim, através de canais, através de difusão, através de transporte ativo primário, secundário, ok? Então, eles entram sim, mas nós vamos falar nos outros capítulos, tá bom? E agora, vamos ver o que nós vamos falar agora. Homeostase. Esse aqui, talvez não, é o termo mais importante na fisiologia, ok? E o mais importante que vocês têm que sair nessa aula sabendo, ok? Deixa eu só beber uma água. Vocês têm que sair sabendo o que é uma homeostase. Que é o quê? A manutenção de um meio interno quase constante. O que é meio interno? Meio interno é o líquido extracelular, tá certo? E aqui ele fala aqui, ó, que um fisiologista, o Walter Cannell, ele descreve pela primeira vez a homeostasia como a manutenção de condições quase constantes no meio interno. Como assim? A manutenção desses íons aqui que nós citamos. A manutenção, imagina o nosso meio interno sem oxigênio. Imagina o nosso meio interno sem oxigênio. Como que nosso corpo ficaria sem oxigênio? Não tem como. Imagina o nosso corpo sem glicose. Como que a nossa célula ia fazer e usar usar a glicose como fonte de energia? Então, a homeostasia trata de manter esses íons importantes e essas substâncias constantes, que não variam. Nós vamos ver uma tabela que cada item desse tem o seu valor ali correspondente, que não pode passar muito e não pode faltar. Isso é a homeostasia, é o mantimento das condições constantes do meio interno. Por exemplo, os pulmões fornecem oxigênio ao líquido extracelular para repor o oxigênio utilizado pelas células. As células usam oxigênio e aí o nosso pulmão, a gente inspira e ele fornece mais oxigênio para as células. Os rins também. Os rins mantêm constantes as concentrações dos íons. Quem já tiver a curiosidade, eu tenho já praticamente todas as aulas de fisiologia renal no canal. Ok? Para vocês entenderem mais ou menos. O rim, ele basicamente é função, eu digo que ele é a peneira. Ele é a peneira, ele filtra totalmente o que é ruim e o que é bom para o nosso corpo, ele reabsorve novamente, para a gente não deixar faltar. Ok? Isso é homeostasia. Aí ele fala aqui, ó, os vários íons, nutrientes, produtos degradados e outros componentes do organismo são regulados dentro de uma faixa de valores. Ok? Eu vou procurar para vocês, eu vou até perder um tempinho aqui e mostrar do que eu estou falando, da importância da homeostasia e de regular. Todos os íons são regulados. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos dar uma olhada aqui. O que o Guyton quer dizer é que todos os nossos íons, aqui é só uma parte, tá? Existem muitos outros, mas aqui é os principais. Eles têm um valor normal que deve estar no nosso corpo. O hemograma, aqueles outros testes que nós fazemos, não tem? Para saber certinho os exames de eletrólitos. É isso, a gente quer saber se está normal ou se está alterado. Então aqui, ó, veja só alguns itens. Vamos pegar o sódio, ó. O valor normal é 142. A faixa normal, ó, é dentro desse rango, dessa janela de 138 e 146. Não pode estar abaixo disso, de 115, e não pode estar acima de 175. Entende? Então, a homeostasia é a complexidade do nosso corpo que fazer com todos esses íons, todos esses componentes corporais se mantenham dentro das faixas da normalidade. Ou seja,
é o mantimento das condições, né, do meio interno. Né? A homeostase, né, é manter esse meio interno com relações constantes, esses valores constantes. Tá bom? Vamos ver aqui se a gente acha onde nós estamos falando. Tem muita coisa, vamos avançar. Aqui, por exemplo, ele cita aqui, ó, e os íons hidrogênios não podem variar mais que 5 nanomóis, porque os íons hidrogênios acabam alterando o equilíbrio ácido-base. Tá? O sódio é a mesma coisa. O sódio não pode estar muito elevado, porque se o sódio estiver muito elevado, ele altera algo chamado osmolalidade. Se ele estiver muito alterado, aqui a concentração de sódio, ele faz dano para a célula. Né? Ele murcha a célula. Ou, se ele estiver muito baixo, ele incha a célula. Então, a importância da homeostasia é manter esses valores normais, né, dentro ali da faixa dos valores. Ok? Isso é homeostasia. E nós vamos ver que existem poderosos sistemas para manter as concentrações desses íons. Não só do sódio e hidrogênio, mas de todos os outros íons, nutrientes e substâncias. Ah, é só sódio e potássio? Não. Quando nós estivermos com fome, nossa glicemia lá embaixo, a gente fica com fome, vamos buscar comida, vamos pegar um hambúrguer, vamos pegar um sorvete, encher esse corpo de nutrientes que está faltando. Ok? Isso é homeostasia. Desde coisas minuciosas como a alteração de milimóis do hidrogênio até coisas grandes, tá? Como a fome, por exemplo, que nós falamos no primeiro parágrafo do livro. Ok? E aqui, vamos ver o que mais nós falamos aqui. Tudo isso é integrado, desde nível molecular até todos os órgãos e tecidos. Todos os órgãos e tecidos fazem com que nós temos uma homeostasia. O rim fazendo essa filtração, reabsorção, eliminando substâncias que não é necessária. Tá? Por exemplo, a ureia. A ureia, a gente tem que ter 50% de ureia e 50% tem que ir embora. Então, até coisas ruins é necessário para o nosso corpo. Ok? Os pulmões com oxigênio, fazendo a gente inspirar o oxigênio e eliminar o CO2. Então, é algo completo, é algo de ação integrada que o nosso livro chama. E o que é uma doença? A doença é a ruptura dessa homeostasia. Tá? A doença é essa ruptura. Quando nós estamos doentes, obviamente não tem alguma coisa não está certo. Então a gente acaba rompendo a homeostasia. O nosso corpo não conseguiu manter essa homeostasia completa. Mas, mesmo assim, nós temos o nosso corpo, mesmo doente, tem que manter a homeostasia. Ele tem que fazer com que a homeostasia seja mantida, de uma forma ou de outra. Aí ele dá um exemplo, por exemplo, uma pessoa com a pressão alta crônica, um hipertenso crônico. E logo no primeiro capítulo nós já vemos a importância da fisiologia. Uma pessoa hipertensa crônica, mas quando ele descobriu inicialmente a hipertensão dele, quem sofreu um pouco foi o nosso rim. O nosso rim, oxe, a pressão tá alta aqui, tá, eu vou excretar um pouquinho de água aqui, vou tentar diminuir essa pressão. Só que a pessoa não se cuidou, virou um hipertenso crônico. Ou seja, mudou a homeostasia. O que o rim tentou fazer? Ajustar. O ser humano não conseguiu fazer uma boa dieta, não procurou fazer atividade física, ele se tornou um hipertenso crônico. Mas o que acontece? Essa hipertensão lá na frente vai quebrar mais ainda essa homeostasia. Essa hipertensão vai danar órgãos diana ou órgãos-alvo, vai lesionar retina, vai lesionar os vasos coronarianos, vai lesionar o próprio rim que tentou ajudar. Então veja que a mensagem que eu quero que vocês pegam desse texto aqui, desse parágrafo, é que o nosso corpo, mesmo com alteração da homeostasia, mesmo doente, ele tenta retornar a homeostasia normal. A curto prazo, se a gente estabelecer
voltar, nos tratar, tudo certo, nosso corpo agradece. Mas se a gente não melhorar, acaba que nosso corpo não consegue voltar com a homeostasia e vai danificar mais ainda o nosso corpo. Ok? Ele cita esse caso clínico que eu falei para vocês aqui, exatamente nesses parágrafos aqui. Tá certo? E aqui ele fala aqui, ó. Sistema de transporte e de troca de líquido extracelular. O sistema circulatório do sangue. Então, a gente conhece, a gente sabe, né, que o nosso líquido extracelular é transportado em 2 estágios. O primeiro é a movimentação do sangue pelo corpo, nos vasos sanguíneos. O que é isso? Intravascular. E o segundo é o movimento de líquidos entre os capilares sanguíneos e espaços intercelulares entre as células, tá bom? Que a gente chama de interstício ali, aquela região intercelular, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, essa imagem que o Guyton traz, que seria o quê? Seria mais ou menos como a circulação acontece. O nosso livro, ele fala que todo o sangue percorre todo o nosso corpo em 1 minuto. Uma vez a cada 1 minuto, ok? E até 7 vezes, o sangue faz 7 vezes, 7 voltas no nosso corpo inteiro quando nós estamos correndo, fazendo alguma atividade física. Então, o que eu quero falar com isso? Ó, nós temos a inspiração e o oxigênio é jogado na nossa corrente sanguínea. E aí é bombeado pelo coração. E aí ele vai para diversos órgãos, ele vai para o intestino, ele vai para o rim, ele vai para o cérebro e etc. O que acontece? Esse oxigênio aqui se junta com lipídios, aminoácidos, faz com que crie energia para a célula e as células de cada tecido fazem a sua determinada função. E aí, feita essa determinada função, ele gera o metabolito do dióxido de carbono. O dióxido de carbono vem para as veias e ali entra na bomba cardíaca direita, no ventrículo direito, e ali é bombeado para os pulmões para a gente expirar esse dióxido de carbono. Isso é uma visão geral. Não se preocupe, a gente vai ter, vocês vão cansar de ouvir falar de circulatório aqui no canal, tá bom? E aqui ele amplia para a gente ver como funciona essa troca de nutrientes. A gente pegou essa artéria e isso aqui a gente deu um zoom. Veja só, nós temos os vasos mais pequenos do lado arterial, que é a arteríola, e os vasos mais pequenos do lado venoso, que é a vênula. E esse meio aqui que vocês estão vendo é os capilares. E eu quero que vocês entendam que os capilares, eles são muito fenestrados, eles são cheios de fenestras, eles não são contínuos. Por quê? Porque os nutrientes têm que passar por eles. E o que não passa por eles? Coisas grandes como as proteínas. Tá? Nós vamos ver as proteínas não passam ali pelos esses capilares. Mas eu quero que vocês vejam aqui o seguinte, ó. Nós temos várias células. E o que está aqui dentro das células? Líquido intracelular. E tudo que está... E tá vendo? Ó, que as células se encontram um pouco espaçadas. E isso aqui, ó, é o espaço intercelular. Tá? Isso aqui é o espaço intercelular. E fazendo com que tudo isso, juntando tudo, é o interstício. Tá bom? E aqui, isso aqui já é meio interno. Esse interstício já é espaço extracelular. E aqui também nós temos o que mais? Dentro dos vasos sanguíneos nós temos o sangue, o plasma, que também é extracelular, que é intravascular, porque está dentro dos vasos sanguíneos. E o que acontece? Através dessas fenestrações, nosso endotélio, né, a capa mais interna dos vasozinhos são todos fenestrados. Eu vou colocar uma imagem para vocês verem. E as substâncias passam por esses fenestras. E ali eles ficam aqui, ó, no interstício, e eles entram dentro da célula.
A glicose entra dentro da célula, o lipídio entra dentro da célula, o aminoácido entra dentro da célula, o sódio entra dentro da célula. Vocês estão vendo essas flechinhas? Significa que eles ficam trocando íons, trocando nutriente entre si. Às vezes células para células, ficam ali brincando de jogar esses nutrientes. No caso aqui, quando entra dentro da célula, entra substâncias para nutrir a célula. Oxigênio, que eu já falei, glicose, aminoácidos. E essa flechinha que está voltando para a corrente são produtos do metabolismo metabólico que não são bons para a célula. Dióxido de carbono, tá? Ureia, creatinina, ácido úrico. Então, eles jogam para cá e retornam para a circulação e volta para onde? Volta, nesse caso, se for o dióxido de carbono, para os nossos pulmões, tá? Se for volta para o fígado metabolizar. Nós vamos ver certinho. E antes que me passe, as células não ficam mais distantes do que 50 micrômetros de um capilar. Ou seja, todas as células do nosso corpo, eles se encontram perto de um capilar. Pode ver que tem mais afastadinho, mas todos eles conseguem nutrir. Por que isso? Porque eles passam por um processo de difusão. O processo de difusão é quando as moléculas ficam se batendo e entram dentro do interstício. Concorda comigo que se essa célula for muito aqui, muito afastada do capilar, se uma molécula for muito pequena, ela se perde, ela não consegue chegar. Ela vem e se perde, porque é líquido. Tudo é banhado de líquido, nós falamos, né? 60% é líquido. Então, a maioria das células são pertinho dos capilares para que nós não conseguimos perder, né? Para a gente conseguir pegar todos esses nutrientes que é necessário. Né? Nenhuma célula é muito longe dos capilares. E tudo isso que eu falei aqui está sendo descrito aqui, ó. Ele fala aqui, ó, que os nutrientes se difundem em ambas as direções, que poucas das células estão localizadas a mais de 50 micrômetros de um capilar, tá? Então, é basicamente o que eu falei nesse texto aqui, né, nessa porção aqui do livro, que eu expliquei totalmente descrito, tanto nessa imagem quanto nessa outra aqui, tá bom? Tá, Gustavo, você já falou dos nutrientes e tudo mais. Mas de onde que eles vêm? Já vem de vários lugares. Como, por exemplo, o oxigênio vem da onde? Vem do sistema respiratório. Né? Dessa imagenzinha aqui. A gente respira, a gente puxa o oxigênio da atmosfera para nutrir os nossos tecidos. Ok? O oxigênio se difunde porque ele é um gás, ele consegue se difundir, ele é lipossolúvel para as células. Ok? Trato gastrointestinal, ora, vem da nossa alimentação, né? Aí vai depender, o que a gente come altera na nossa fisiologia, na nossa homeostasia. Né? Comer todo dia doce vai alterar a fisiologia. Mas de onde que vem? Do trato gastrointestinal? Da nossa alimentação, né? E o que acontece? Não é que a gente vai comer um arroz, que tem um arrozinho aqui, ó, passando pelo capilar, um pedaço de arroz. Não. O que acontece? O nosso trato gastrointestinal trata de quebrar muito bem essas moléculas, arroz, o feijão que a gente come, o nosso hambúrguer, e acabam fazendo unidades muito pequenininhas. O carboidrato, por exemplo, é o açúcar que a gente come. Os ácidos graxos é a nossa picanha com gordura. Né? Não, a gordura e o aminoácido no caso a carne que a gente come, tá bom? E aí eles se tornam, essas são as menores unidades, e aí sim a gente consegue absorver isso para passar e difundir aqui nos nossos capilares, tá bom? Não é que tenha um pedaço de feijão andando na sua circulação, não, tá bom? O fígado, o que ele faz? O fígado ele tem mais função metabólica. Ele transforma mais as substâncias que, por exemplo, se a gente comer alguma substância que o nosso corpo não consegue utilizar da maneira que está muito grande,
tá com a fórmula errada, o nosso fígado ele modifica quimicamente para conseguirmos utilizar. O nosso fígado também ele é muito importante na depuração de fármacos, de hormônios, tá? Que a gente ingere esses fármacos e aí ele metaboliza esses fármacos. Faz o metabolismo hormonal, tá? E aí, com o tempo, ele vai e manda isso para a bilis. Mas isso aqui é a parte de excreção. A gente está falando de onde provém as alimentações e os nutrientes. O sistema músculo-esquelético contribui para a homeostasia? Ele pergunta aqui, ó. O sistema músculo-esquelético contribui para a homeostasia? Ora, sem as minhas perninhas, eu não vou conseguir no mercado buscar alimento, né? O ser humano pré-histórico, sem a força bruta, não conseguia matar, sei lá, o Tiranossauro Rex para comer. Então, a resposta é óbvia e simples. O Gaito brinca com a gente aqui, ó. A resposta é óbvia e simples. Se não existissem músculos, o corpo não poderia se mover para obter alimentos necessários para a nutrição. E sem o sistema músculo-esquelético, como a gente ia se defender? Ok? E agora aqui, ó. Da onde que vem a remoção dos produtos finais? O dióxido de carbono, já falamos, quando a nossa célula trabalha, gera dióxido de carbono e a gente expira esse dióxido de carbono para fora, ok? Os rins eles pegam todo esse plasma, tudo que passa pelo rim, e ele como se fosse uma peneira. Ele seleciona, isso aqui é glicose, eu vou usar, isso aqui é aminoácido, eu vou usar de novo. Que é isso aqui? Esse aqui é ureia? Não vou usar esse aqui não, vou jogar fora. Esse aqui é creatinina? Vou jogar fora. Então, todo o sangue passa pelos rins, e os rins, por sua vez, remove parte de substâncias que não são necessárias para as células. Como, por exemplo, a ureia, o ácido úrico, ok? Excesso, lembra da homeostasia que não podia faltar, mas também não podia ter o excesso? O excesso de sódio, o excesso de potássio, o excesso de cloro, o excesso de hidrogênio, ele joga fora tudo que está em excesso e que pode fazer mal. É assim que nosso corpo remove os produtos finais do metabolismo. Trato gastrointestinal, aquilo que a gente não consegue degradar, como por exemplo a celulose, vai embora para o trato gastrointestinal, vira fezes, tá bom? O fígado, como eu já falei, pega os fármacos, pega os hormônios e metaboliza isso aí, e o que sobrou joga fora. O fígado é um órgão muito potente, além de ele ter essa função metabólica, ele também secreta bilis. Então, ele aproveita essa bilis que ele vai jogar e joga essas substâncias que não fazem bem para a bilis, e dali a bilis é secretada pelas fezes. Lembra de Anato? Né? Anato tem aqueles condutos e termina onde? No duodeno. Continuando o trajeto do duodeno, vai parar lá nas fezes, né? Vai terminar sendo excretado. Ok? Ok. Mas, a gente tem... Tudo isso tem que ser regulado. De que forma é regulado? A gente tem vários sistemas que regulam tudo isso. Nós temos, os principais são o sistema nervoso e o sistema hormonal. O sistema nervoso, nossa, a gente vai ter a oportunidade de desenvolver aqui no canal. É um sistema tão maravilhoso e complexo. Mas o Guyton, na introdução, relaxa a introdução, a gente vai aprendendo ainda aos pouquinhos. Mas o sistema nervoso tem 3 porções. Ele tem a porção aferente. Quando vocês escutam algo chamado aferência, é algo que chega a alguém, ok? Então ele tem a aferência sensorial. Nós temos o sistema nervoso central, ou a chamada também de parte integrativa. E nós temos a eferência motora. Eferência manda para alguém, tá bom? Como assim? A parte da aferência sensorial, quem que chega, é tudo que o sistema nervoso capta informação. Por exemplo, os olhos, a gente pega a imagem, tudo que está sendo transmitido para fora e nos chega aos olhos, isso é a aferência visual, é a sensação da visão, ok? Sensação auditiva, tudo que vem ali em forma de ondas sonoras
a gente consegue ter uma percepção. O tato, a gente também consegue ter essa sensação. O gosto, o cheiro, tudo isso é a parte da aferência sensorial. É tudo que entra dentro do nosso corpo que a gente pode ter a sensação, tá bom? A parte do sistema nervoso, que se chama parte integrativa também, é a parte do sistema nervoso central que é nosso cérebro e a nossa medula. Essas porções, eles integram essas informações que nos chegou. Eu tô vendo aqui um computador, eu tô sentindo o computador aqui, pelo tato, tô vendo aqui, ele faz uns barulhinhos, só pelos mecanismos aferentes, eu não sei o que é. Mas quando chega no nosso cérebro, ele integra visão, audição, tato, cheiro e monta. O que significa isso? É um computador. Tá bom? Então ele integra essas informações. E a parte da eferência motora, por exemplo, é quando o nosso cérebro manda um comando para a periferia, através dos nossos nervos, manda uma informação para as nossas periferias. Um exemplo muito clássico que todo livro de fisiologia traz. Quando eu me machuco, quando eu me queimo, quando alguém coloca uma agulha na minha mão, a sensação de dor é percebida pela aferência sensorial, através do tato, e aí integra no nosso cérebro a porção da parte integrativa. Ele percebe, isso é dor. E aí rapidamente a parte da eferência motora, ele tira a mão. Então, é isso que é o sistema nervoso. Ele integra essas informações através da aferência e gera uma resposta ao estímulo. Tá bom? Então, basicamente é isso. E nós temos uma parte que é o sistema nervoso autônomo, que ele é inconsciente. Nesse exato momento, o sistema nervoso autônomo está funcionando sem que eu mande. Ele é autônomo. É ele que controla as nossas frequência cardíaca, frequência respiratória, motilidade intestinal, secreção de glândulas. É ele que faz tudo isso. E isso eu controlo minha frequência cardíaca? Não. Isso é autonômico. Não é a gente que controla. Ok? O sistema hormonal. Ele é um sistema, sem dúvida, muito importante para a nossa homeostasia. De que forma? Os hormônios são são substâncias que são capazes de modificar a fisiologia do corpo. Eles são transportados para a corrente sanguínea através de algumas glândulas. Quem nunca ouviu falar dos hormônios tiroideios T3 e T4? São hormônios secretados pela nossa glândula tiroideia. Ok? A insulina, quem nunca ouviu falar da insulina? Então, esses hormônios, essas substâncias, são extremamente importantes para a homeostasia. De que forma? Aquela tabela que eu mostrei para vocês, se eu não me engano, tinha o valor de glicose. Se a glicose, tiver muito alta, a insulina é secretada, ok? Para dentro das células. Se a nossa glicose estiver muito alta, para dar uma diminuída ali. Se nossa glicose estiver muito baixa, existe o glucagon, que faz com que crie mais glicose no nosso corpo. Tá? Então, se a gente está com falta de cálcio, excesso de cálcio, nós temos o hormônio paratireoideio. Se a gente tem alterações, se nós precisamos de sódio e potássio, se nós precisamos regular, nós temos a aldosterona. Então, esses hormônios, eles são capazes de modificar, mexer com os íons. Não só com os íons, mas com o metabolismo. Quem nunca ouviu falar que quem está com hipertiroidismo é uma pessoa muito acelerada? Porque a T3 e T4 tem que estar dentro até na homeostasia, tem que estar dentro de limites normais. Mas muito T3 faz a pessoa ficar enérgica. Pouco T3 e T4 a pessoa fica sonolenta, com hipotiroidismo. Então o sistema hormonal é um sistema muito importante para controlar, fechar com chave de ouro a homeostasia.
E ele é totalmente ele é coordenado junto com o sistema nervoso central. Os dois trabalham juntos. Vocês já tem os primeiros capítulos de endócrino aqui no canal. A gente tem o hipotálamo, a hipófise, que são grandes maestros dos hormônios. Ok? Então é isso, a importância dos hormônios é de controlar essa homeostasia. Existem infinitos hormônios, vamos desenvolver aos poucos no meu canal também. Já tem 2 capítulos lá. Se você se interessar, dá uma olhadinha. E como o nosso corpo se protege? Ora, nós temos o sistema imune. O nosso sistema imune a gente é composto pelos glóbulos brancos, né? Que eles secretam substâncias. A gente tem os macrófagos, que quando a gente tem um agente que entra dentro do nosso corpo, os macrófagos fazem a fagocitose. Quando a gente entra pela primeira vez em contato com algum antígeno, com alguma bactéria, o nosso corpo gera os anticorpos, tá? Então isso é o sistema imune. Ele gera essa reação a tudo que nos faz mal, ok? Às vezes o sistema imune falha e a gente fica doente, tá bom? Quem não quer, quem ficou feliz de estar imunizado pela Covid, graças ao sistema imune, tá bom? Sistema tegumentar, a nossa pele. Para que serve a nossa pele? Nos proteger de tudo que é do meio interno, nos proteger de tudo que do meio externo pode nos machucar, tá? Ele é muito resistente, ele protege as cavidades. O sistema tegumentar, não estamos falando só de pele. Dentro existem vários outros estruturas que protegem os órgãos. Nós temos pelos, nós temos unhas, as glândulas, tá? Falando especialmente da pele, nos protege ali, regula a nossa temperatura, não deixa a gente perder muito calor, ok? Então, em relação ao sistema tegumentar é isso. Compreende 12 a 15% do peso corporal. E a reprodução faz parte da homeostasia? Faz. Vamos começar por aí. Se nós não nos reproduzíssemos, não estaríamos aqui. Então, infelizmente, você vai ter que conviver com aquela sua amiga recalcada. Porque, infelizmente, faz parte da homeostasia ela estar viva, nós estarmos vivos graças à reprodução. Muitos não consideram a reprodução como parte da homeostasia, mas convenhamos. Como que nós iríamos estar aqui? Não tem lógica. Tá? A reprodução faz parte da homeostasia. Manter, não só os rins, mas manter a nossa espécie viva também. E agora nós vamos falar de alguns sistemas de controle que o nosso corpo utiliza para ver como é que as coisas estão na periferia do nosso corpo. Existem muitos tipos de controle, ok? Existem muitos tipos de controle. Existem tipos de controle muito específicos, como por exemplo o sistema do controle genético, da mitose, da meiose, da prófase, das fases do ciclo celular, da prófase, da telófase, enfim. São controles desse sistema genético que é muito específico. É um sistema de controle. Quando surge um câncer é porque nosso controle genético acabou deixando passar alguma coisinha. Os genes acabou saindo modificado e aí gerou um câncer. Isso é um tipo de controle. Existem tipos de controle próprio do próprio órgão. Ele mesmo se autocontrola. Como, por exemplo, o estômago. Se não tiver nada lá dentro, ele está de boa, ele está tranquilo, ele não secreta ácido clorídrico, não faz nada. Se tiver alguma coisa, ele se distende e aí ele começa a secretar algumas substâncias. Ok? Existem sistemas de controle de inter-relações entre órgãos. Nós acabamos de citar o sistema pulmonar. Nós necessitamos dos pulmões para inspirar oxigênio, para eliminar o CO2. Isso, o nosso sistema nervoso central que controla as concentrações de CO2, de dióxido de carbono. Tá? Nós vamos desenvolver, tá certo? Ele cita que o fígado e o pâncreas regulam a glicose no líquido extracelular. Então, existe infinito sistema de controle dependendo do que estamos falando. Estamos falando de íons,
estamos falando de algumas substâncias tóxicas, estamos falando de pressão arterial. Existem inúmeros tipos de mecanismos de controle. Nós vamos citar alguns aqui. Olha só, regulação de oxigênio e dióxido de carbono, ok? Aqui, quando a gente precisa do óxido de carbono, o que eu falo? Óxido de carbono, eu estava com dióxido, enfim, nós precisamos do oxigênio para fazer reações químicas nas células, para ela ter poder e força de fazer essa determinada função. A concentração de oxigênio tem que ser quase constante, a homeostasia. Isso depende do quê? Como que o nosso oxigênio consegue chegar nos tecidos? Graças a uma proteína chamada, a hemoglobina. A hemoglobina, ela tem afinidade ao oxigênio. Quando ela passa pelos pulmões, lembra daquela imagem que o sangue passa pelos pulmões? Ela pega o oxigênio e fica ali grudadinha. Quando ela passa por uma célula que tem baixas concentrações de oxigênio, ela solta o oxigênio e o oxigênio vai para aquela célula. Mas quando essa célula não precisa de oxigênio, a hemoglobina e o oxigênio têm muita afinidade. E aí elas segura. Não, você não precisa de oxigênio, por que eu vou te dar oxigênio? E vai embora para a próxima célula que precisa. O nome disso essa regulação se chama função de tamponamento de oxigênio pela hemoglobina. Então, é um tipo de regulação. O dióxido de carbono é a mesma coisa. Quando a gente tem excesso de dióxido de carbono, nós não podemos ter muito dióxido de carbono, nós temos que ter aquela faixa normal. O dióxido de carbono machuca a nossa célula, gera uma condição acidótica. Não se preocupe, nós vamos desenvolver aqui, a gente está só conversando. Gera condição que não deixa a célula muito favorável ao trabalhar. Quando as concentrações de dióxido de carbono estão lá em cima, excita os centros ao quê? Da integração, que nós acabamos de falar. Excita, por exemplo, algo chamado centro respiratório. Espera aí, o centro respiratório fala bem assim, espera aí, tem muito CO2. Vamos expirar todo esse CO2, vamos fazer uma compensação respiratória para eliminar esse CO2. Está machucando. Esse CO2 está machucando as células, eu percebi que está machucando. O centro integrativo faz com que elimine esse CO2. Já fazendo um gancho lá em cima. Então, tivemos alguma sensação aferente, algum quimiorreceptor, ver que tem excesso de CO2 é uma sensação, é uma aferência. Centro integrador, aqui que ele fala aqui, excita o centro respiratório, integrou essa informação e mandou a gente jogar todo esse CO2 fora, uma eferência. Tá vendo como fisiologia você tem que integrar os conhecimentos e entender, e aí você consegue saber certinho o que ele está falando. Não decore, gente, tenta entender. A gente falou da regulação do CO2 e do oxigênio. Existe a regulação da pressão arterial. Não vou ficar fazendo muita volta aqui. Existem alguns locais no nosso corpo, como por exemplo a bifurcação das carótidas, no cajado da aorta, existem alguns receptores chamados baroreceptores. Esses baroreceptores, eles detectam pressão, eles detectam estiramento. Então vocês concordam comigo que se a minha pressão arterial estiver de boa, tranquilo, é como se fosse aqui, o baroreceptor está aqui, e aí está bem aqui em cima e esse aqui é o vaso. Se a pressão está de boa, não vai pressionar o baroreceptor aqui em cima. Mas quando a pressão está muito alta, estira o vaso e acaba estirando, comprimindo esse baroreceptor, por estiramento. E aí o nosso corpo percebe, oxe, o baroreceptor se distendeu, significa que a pressão está muito alta. Gera várias cascatas de ativação, vários mecanismos fisiológicos para diminuir essa pressão arterial. Por exemplo, o baroreceptor se estira, significa que a pressão está alta, manda uma resposta para o centro vasomotor, também se localiza no bulbo, e esse centro vasomotor,
está muito alta a pressão. O que ele faz? Ele relaxa os vasos, ele manda o coração dar uma acalmada no ânimo para a pressão cair. Tá? Eu não vou falar da definição de pressão arterial, quais são as determinantes de pressão arterial, porque nós vamos desenvolver nos capítulos de cardiovascular. Fique despreocupado. A mesma coisa quando a pressão está muito baixa. Uma coisa é você não ativar o barorreceptor. Outra coisa é esse barorreceptor nunca nem chegar a ser ali ativado, não chegar nem a encostar. O vaso chega a tá murcho, vamos dizer assim. O que acontece? O barorreceptor pensa bem assim, ué, por que eu não estou sendo ativado? Significa que a pressão está baixa. Ele manda mensagem para o centro da vasomotor, se localiza no nosso bulbo, e o centro vasomotor faz o quê? Faz os vasos se contraírem, faz o coração pulsar forte, para aumentar essa pressão que estava baixa. Ok? Isso é um pouco o que a gente está conversando aqui, estamos só fazendo uma conversa para vocês terem um pouquinho esses conhecimentos prévios para quando nós falarmos. Ok? E aí aqui, ó, o que eu já falei, ó, faixas normais de alguns constituintes do líquido extracelular. Nós temos as faixas normais, nós temos os limites entre essas faixas e nós temos o limite para o óbito. Quando temos muito substância, causa óbito, e quando nós temos pouca substância também causa óbito, tá bom? A temperatura também, hipertermia demais, a pessoa convulsiona e aí acaba falecendo, e hipotermia, não tem tanta temperatura, a pessoa também falece de hipotermia. Então, nem dos dois extremos, no meio, tá bom? Mesma coisa com pH. A faixa do pH é de 7,35 a 7,45. Acima disso a pessoa está acidótica. Abaixo disso a pessoa está acidótica. Acima disso a pessoa está com alcalose. Então temos que ficar nessa leve estreiteza, tá? Não podendo ser muito, não podendo ser pouco. Ele cita alguns aqui, ó. Ele cita, por exemplo, o cálcio. O excesso de cálcio a pessoa fica fraca. A falta de cálcio a pessoa começa a ter contrações tetânicas pelo corpo. A clínica de cada íon desse a gente estuda em fisiopatologia, mas nós vamos citar um pouquinho nas aulas. Então, eu já fiz aquele adendo lá na frente, lá atrás, né? Sobre as faixas normais, os limites não letais. Seria importante que vocês já leem, dê uma passada aqui, ó, no oxigênio, no dióxido de carbono, no sódio, no potássio é importante também, para vocês verem qual que é o normal que está no nosso corpo, tá bom? E bom, ácido base aqui, ó, 7,35 e 7, ele fala aqui, ó, 7,50 é o limite não letal, tá certo? Mas aqui, ó, 8 já é letal, já acontece ali câmbios fisiológicos muito grandes. Características do sistema de controle. E aqui, eu sempre falo que todo capítulo tem conceitos que a gente não pode sair sem entender. Um deles, eu espero que vocês já entendam o que é homeostasia. E outro, eu quero que vocês entendam o que é um feedback. O feedback é uma resposta que o nosso corpo dá frente a alguma situação. E eu quero que vocês entendam que existem dois tipos: feedback negativo e feedback positivo, tá? Voltando um pouco, o feedback é a maneira de como o nosso corpo faz esses mecanismos homeostáticos. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Existem dois tipos, o negativo e o positivo. O feedback negativo é a maioria dos sistemas de controle. O nosso corpo só trabalha com feedback negativo. É só o que ele utiliza para manter a homeostasia. E eu vou falar bem calmamente a definição aqui. A definição de feedback negativo ele é
uma resposta contrária ao estímulo inicial, ok? É uma resposta contrária ao estímulo inicial. Você pode me dar um exemplo? Vou te dar um exemplo que nós já falamos. Vamos falar primeiro da pressão arterial. Nós temos uma pressão arterial muito alta. Nós falamos, né? A pressão arterial muito alta. A pressão alta. Nesse termo aqui, ó, pressão arterial muito alta. O nosso corpo fez alguma coisa, deu uma resposta para o baroreceptor, e o baroreceptor fez uma efetividade para diminuir a pressão que estava alta. Percebe que a resposta foi contrária ao estímulo inicial. Qual que era o estímulo inicial que excitou o baroreceptor? A pressão alta. Qual que foi a resposta? Abaixar a pressão. Então, foi contrário ao estímulo inicial. Quer outro exemplo? O dióxido de carbono que nós falamos. Dióxido de carbono muito alto faz mal para as células. Algum receptor captou essa mensagem e mandou para o nosso cérebro. E falou, a pressão parcial de dióxido de carbono, ou seja, o CO2 está muito alto. O que ele fez? Fez a gente respirar para diminuir o CO2. A resposta inicial foi o aumento, estava aumentado o CO2, e a resposta final foi o contrário ao inicial, diminuiu o CO2. Ok? Vamos dar um exemplo bobo? Se eu falar, por exemplo, se eu dar uma aula aqui, mal preparada, com a câmera feia, com um áudio tudo horrível, vocês vão mandar no comentário aí do YouTube: nossa, que aula mal preparada, esse áudio está muito horrível. O que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou estudar mais, vou procurar um equipamento melhor, vou limpar a minha câmera. Ou seja, a resposta final foi o contrário do estímulo inicial. Vocês falaram para mim que minha aula está ruim, e eu fui, li, e agora minha aula está boa. Ah, Gustavo, então entendi. Feedback negativo é só quando diminui? Não. Olha a definição, é contrário ao estímulo inicial. Se a pressão arterial está baixa e os nossos baroreceptores fazem com que a pressão aumente, isso é feedback negativo também. Se a nossa pressão parcial de CO2, que é o CO2, o acúmulo de CO2, está muito baixo, o nosso corpo faz com que a gente inspire mais para aumentar esse CO2, ou reter esse CO2. A diminuição foi a resposta inicial e o aumento foi a resposta final. Então é tudo que o nosso corpo faz com que tenha uma resposta que não está dentro dos limites da homeostasia. Está muito baixo, eu vou colocar alto. Está muito alto, eu vou colocar baixo, eu vou regular. Entendem? Ele cita alguns valores, ele cita aqui o estímulo da pressão arterial, que eu citei para vocês. Tá bom? Eu espero que vocês entendam. Ele cita o CO2 aqui de novo. Então, feedback negativo, não esqueçam. É a resposta contrária ao estímulo inicial. Seja aumentando ou seja diminuindo. Mas é feedback negativo. Ok? Essa parte de ganho de controle é muito teórico, não tem implicação muito pra gente. É saber se o corpo conseguiu fazer um feedback negativo bom. É importante a gente saber que houve a correção. Se não houve a correção, tem alguma coisa errada. Tá bom? E o feedback positivo? Ah, o feedback positivo é bom. O feedback positivo causa algo chamado ciclo vicioso e às vezes a morte. O nosso corpo escassamente, raramente usa o feedback positivo. Vamos dar um exemplo do CO2 que eu citei. O que ele fez no feedback negativo? O CO2 estava muito alto.
Ó, antes eu vou definir o feedback positivo, né? Eu esqueci, é tanta coisa na mente. Feedback positivo. Qual que era a definição de feedback negativo? Resposta contrária ao estímulo inicial. Qual que é a definição de feedback positivo? Resposta idêntica ao estímulo inicial. Isso é bom. Se o meu paciente tem a pressão alta e o meu corpo faz mecanismos para aumentar mais essa pressão, e aí é um estímulo inicial que o final foi aumento ainda. E aí, em vez de ele diminuir, a gente aumenta mais ainda essa pressão. Aí o nosso corpo aumenta mais ainda a pressão, mais ainda. Isso gera um ciclo vicioso que é a causa morte. Ele cita aqui, ó, um caso de uma pessoa que sofreu um acidente. E aí ele perdeu 2 litros de sangue. Essa pessoa aqui, ó, perdeu 2 litros de sangue. Quando essa pessoa perde 2 litros de sangue, falta sangue na periferia, mas o primeiro a se nutrir com esse sangue é o coração, né? O nosso coração fica fraco, não chega sangue nas coronárias, nesse ciclo cardíaco, o coração fica fraco. No próximo ciclo cardíaco, faltando 2 litros de sangue. No próximo ciclo cardíaco, o coração já estava fraco, agora ele já está mais fraco, não chega mais sangue nas células cardíacas, ele fica mais fraco. E aí no próximo ciclo cardíaco ele já está fraco do ciclo anterior, fica mais fraco ainda até morrer. Eu quero que vocês entendam que o feedback positivo é letal se o nosso corpo utilizasse ele. Entendem? O que acontece? O nosso corpo fala que às vezes o feedback positivo às vezes pode ser útil em algumas situações específicas. A cascata de coagulação, por exemplo, é um sistema de feedback positivo. Quando a gente se corta um vaso sanguíneo, a gente tem o sistema de cascata, que são enzimas basicamente, que são os fatores de coagulação, que um ativa outro, que outro ativa outro, que outro ativa outro, e assim vai. Veja, o estímulo inicial ativou um, que ativou outro estímulo inicial, que é idêntica. E aí geram a hemostasia, que é o que nós chamamos o tampão plaquetário. Só que veja, até isso é perigoso. Eu quero que vocês entendam que todo feedback positivo, quando acontece no nosso corpo, é seguido por um feedback negativo. É cortado. Quando nós temos a cascata de coagulação, alguém vai e corta ele. Pronto, já tampou aqui, né? Já tampou aqui o cortezinho, chega. Vamos deixar você continuar? Para gerar um coágulo? Para obstruir a artéria? Não. Então veja que o feedback positivo é perigoso, mas às vezes pode ser útil. Por exemplo, eu vou citar rapidinho para vocês aqui no capítulo 5, 4 ou 5 que nós vamos falar. Potencial de ação é quando o íon sódio entra dentro da célula e gera um potencial de ação. Mas para que ele entre, ele tem que ativar um outro canalzinho que abre o canal para sódio. Que ele abre outro canalzinho para sódio, que abre outro, que abre outro, que abre outro. E isso dispara um potencial de ação. Mas ele tem que ser cortado. Quando ele atinge, alguém corta ele. É seguido por um feedback negativo. Um exemplo prático agora. O parto. Quando a mulher faz o parto normal, o neném vai fazer a sua saída e a cabeça do neném abre o colo uterino. Quando ele abre o colo uterino, causa dor e distensão nesse útero. E aí o útero contrai. Então a resposta inicial, né, o estímulo inicial foi a dilatação e a contração final, e a resposta final foi a contração. Só que a gente tirou no neném? Não. Dilata mais, o neném está saindo, dilata mais, gera mais contração. Que dilata mais contração, dilata, contrai, até ser expulso essa criança. Quando a criança sai, feedback negativo, inibe tudo isso,
para que não fique contraindo sem necessidade. Então, o feedback positivo às vezes pode ser útil nesses casos. Coagulação, potenciais de ação, parto. Tá bom? Existem algumas outras que agora eu não estou lembrando de cabeça, mas é isso. Então, nesses casos, o feedback pode ser útil, só que o que acontece, ele é seguido por um feedback negativo. Tá bom? E o finalzinho, tá acabando. Controle adaptativo. Esse controle adaptativo, ele também é chamado aqui, ó, controle por antecipação. Como assim? Ele é um controle um pouco mais complexo quando não dá tempo de informar o cérebro do que está acontecendo. Como, por exemplo, lá nos capítulos de sistema nervoso, lá na frente, a digitação. Nós estamos digitando. O movimento de digitação é tão rápido que não dá tempo de informar ao nosso cérebro aonde cada dedo está. E aí, o que acontece? O nosso cérebro faz com que nós fazemos um feedback antecipado, aonde exatamente cada dedo vai estar antecipadamente. Um outro exemplo, tocar violão. Também é um sistema de adaptação, ele chama aqui de controle adaptativo. Quando nós estamos aprendendo a tocar violão, a gente precisa ficar olhando, né, onde cada dedo fica, onde fica o sol, onde fica o lá. Só que conforme é o famoso, eu quero que vocês decorem não, que vocês fixem controle adaptativo como a prática leva à perfeição. Esse é um sistema de feedback. Controle adaptativo. Quanto mais a gente treina, o nosso cérebro consegue fazer esse feedback antecipado, onde exatamente cada dedo deve estar, até que a gente não precisa mais olhar, certo? Isso é um feedback que ele chama de feed forward, que é de antecipação, de adaptação. Ele consegue, se a gente errar, o sol não era aqui. Tá, mas na próxima agora eu coloquei certo. Na próxima eu coloquei certo. E na próxima eu coloquei certo. O nosso cérebro se acostuma com a posição e a gente consegue adaptar e não errar mais. Ele faz esses ajustes dos movimentos. Ok? E o resumo aqui da automaticidade é o resumo do capítulo, que tem 100 trilhões, que atuam em harmonia. Tá? Isso aqui que tem os feedbacks. A homeostasia, né, é benéfica para a célula. Tá? A disfunção extrema da homeostasia leva à doença. A extrema leva à morte e a moderada leva à doença. E a gente terminou o primeiro capítulo de fisiologia. Bom, pessoal, eu espero que essa aula foi útil para vocês. Eu espero que você consiga entender os principais conceitos dessa aula. E eu espero de coração que você pegue os principais conceitos, que é a homeostasia e o sistema de feedback, para você entender de fato. Porque, confia em mim, homeostasia e feedback negativo, eu estou falando nas aulas de endócrino, feedback negativo. Então são conceitos que você tem que pegar desde o começo para você sempre, quando você lê, você já sabe o que está falando. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu quero te pedir, por favor, deixa o like aqui. Se inscreva no canal se foi útil. E compartilha pelo menos com um colega que está fazendo o terceiro semestre, que está vendo fisiologia, ou que quer repassar fisiologia desde o começo. Você compartilhando para uma pessoa já vai ajudar demais. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Se cuidem, tá bom? Um grande abraço e fique com Deus.